Shalom, pessoal. Dentro do assunto abstinência, tem duas passagens nos evangelhos, Evangelho de Marcos e Mateus. Marcos é o capítulo 7, do verso 1 ao 23, e no Evangelho de Mateus é do capítulo 15, né, do verso 1 até o verso de número 20. Então eu coloquei como base aqui essas duas passagens de Marcos, né, mas a mesma história também é relatada em Mateus capítulo 15. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. E o verso 19, do mesmo capítulo 7 de Marcos, traz no final do seu versículo 19 assim: E assim considerou ele puro todos os alimentos. Algumas traduções trazem: E assim considerou ele pura todas as comidas. Enfim, de uma forma ou de outra, a gente vai analisar e verificar em que contexto isso foi dito, né? Porque frequentemente essa é uma passagem que ela é mal entendida. Existe ali uma discussão entre o Machia e os fariseus, porém não em relação a Levítico 11 ou Deuteronômio 14, né? Que é o que a gente vai verificar durante a leitura. Cabe ressaltar aqui que a palavra, existe um vocábulo grego que é broma, que se relaciona com comida de uma forma geral. Então, assim considerou ele puro todos os alimentos, assim considerou ele pura todas as comidas. Essa palavra é um vocábulo grego que é broma. Isso pode ser verificado no dicionário do Novo Testamento Vine, dicionário Vine do Novo Testamento. A palavra para se referir à carne, propriamente a carne de animais, é o vocábulo creas. Isso pode ser verificado em Romanos capítulo 14, verso 21 e 1 Coríntios capítulo 8, verso 13. Então vamos lá. Mesmo que a gente não tivesse a informação dos vocábulos em grego, ainda assim pelo contexto seria possível perceber que não se refere ao que se deve ou não comer. A discussão em nenhum momento passa nem perto de Levítico 11 ou Deuteronômio 14. Então, mesmo que a gente não tivesse a informação dos vocábulos em grego, só pela análise do contexto dessa passagem bíblica já seria possível verificar do que se trata o assunto. Então, de maneira resumida, a verificação do contexto esse versículo 19, por exemplo, que foi citado: E assim considerou ele puro todos os alimentos. A verificação do contexto é olhar em que momento isso foi citado, por qual razão isso foi citado. Então, o que eu faço? Eu leio versículos antes desse citado e versículos depois, uma quantidade suficiente para que eu compreenda do que se trata a história em questão. Então, vamos lá. Marcos 7 diz assim nos versículos 1 e 2: E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, jarros, vasos de metal e camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Então veja, lendo os 5 primeiros versículos, você consegue perceber que existe uma discussão entre os fariseus e o Machia. A discussão se deu através da pergunta dos fariseus: por que os teus discípulos comem o pão com as mãos impuras, e repreendi os discípulos por isso, né? No verso 5 tem a pergunta: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Então veja, a discussão se dá por causa da tradição dos antigos e uma acusação contra os discípulos por comerem o pão sem lavar as mãos. E qual era essa tradição dos antigos? Olha, aqui está nos versos 3 e 4. Eles, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, quando voltam do mercado, jarros, copos e assim por diante. Então você consegue encontrar a razão do início dessa discussão. Todas as outras respostas, todos os outros questionamentos e afirmações são a partir desse diálogo, são a partir dessa conversa aqui, dessa discussão.
No Evangelho de Mateus também está relatado da mesma forma. Porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? A diferença do relato de Marcos para o de Mateus é que Machia já responde com outra pergunta. Ele diz: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então veja, vai sendo possível verificar que estava havendo ali uma inversão de valores, de certa forma. Eles estavam colocando a tradição dos antigos, a tradição dos anciãos, maior do que o mandamento de Deus. Veja lá, ó. Deus ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis, vós os fariseus, vós dizeis, qualquer que disser ao pai e à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem pai nem mãe. E aí ele conclui no verso 6 de Mateus 15: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então você já consegue perceber aqui que a discussão se dá por uma supervalorização da tradição dos anciãos por parte dos fariseus contra a observância dos mandamentos de Deus. Estava havendo ali uma hipocrisia, que é o que vai estar relatado a partir do verso 6 de Marcos. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Segue o texto. Em vão me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Então, olha, a tradição dos anciãos que estava sendo valorizada pelos fariseus é considerado por Yehoshua como mandamentos de homens. E Machia está explicando para eles que eles estavam deixando o mandamento de Deus e retendo a tradição dos homens, que era o quê? Lavar jarros, copos e muitas outras coisas semelhantes a essa. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Você consegue observar que até aqui não há nenhuma discussão acerca de regra alimentar? Consegue perceber que não passa nem perto de Levítico 11 ou Deuteronômio 14, textos esses que sim regulamentam as carnes que são apropriadas para alimentação. Mas veja, aqui em nenhum momento é discutido isso. A discussão gira em torno de doutrina de homens versus os mandamentos de Deus. Os fariseus entendiam que comer sem lavar as mãos contaminava espiritualmente. E Machia vem dizer que não, isso não contamina espiritualmente, né? No Mateus 15 também, o relato repetido, né, do Marcos 7, ele fala também: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, é o que a gente acabou de ler em Marcos, né? Ele também afirma, ensina as doutrinas que são preceitos de homem, e aí ele convoca a multidão de novo e começa a ensinar para eles o que realmente contamina. Então ele coloca assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Veja, pegar esse versículo aqui e falar que a partir disso está anulado qualquer regra alimentar é fazer um malabarismo muito grande com o texto. Veja, quando ele diz o que contamina o homem não é o que entra na boca, ele tem na mente a discussão com os fariseus. É o mesmo relato. Quando ele diz o que contamina o homem não é o que entra na boca, ele está se referindo aos fariseus terem acusado os discípulos de comer sem lavar as mãos. Para eles, isso era pecado, por consequência, trazia contaminação espiritual. Machia vem e diz: não, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca é o que contamina o homem. Aí no verso 12, nós temos os discípulos dizendo: olha, os fariseus com essas palavras se escandalizaram. Por que eles se escandalizaram? Ora, já foi relatado que eles estavam considerando os mandamentos humanos, a tradição dos homens, maior do que o mandamento de Deus. Não vamos nos esquecer, nesse slide anterior, olha, ele repreendeu aqui, ó: transgredir vós o mandamento de Deus pela vossa tradição. Lembra?
O mandamento de Deus diz: honra teu pai e tua mãe. A tradição dos homens diz: qualquer que for dedicado ao templo está desobrigado a servir, a honrar pai e mãe. Então veja, por que eles se escandalizaram? Se escandalizaram porque o Mashiach estava dizendo que a tradição deles não trazia contaminação. Não obedecer à tradição dos anciãos não trazia contaminação espiritual coisíssima nenhuma. Por isso eles se escandalizaram. Então, no slide seguinte, né, que é a sequência do texto, já trazendo a finalização, Marcos 7, verso 15, o mesmo que ele disse lá, que a gente acabou de ler aqui no Mateus 15, verso 11: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina. Irmãos, da mesma forma, a expressão de Marcos 7, verso 15, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, não tem nenhuma relação com as regras alimentares dadas anteriormente. Isso é um malabarismo, conforme foi dito, acerca também de Mateus 15. Porque o Marcos 7 é o relato repetido de Mateus, um do outro, é a mesma história. E da mesma maneira, quando ele diz nada há fora do homem, ele está se referindo à contaminação que, por parte dos fariseus, eles entendiam que os discípulos tinham. Os discípulos terem se aproximado da mesa e comido o pão sem lavar as mãos, para os fariseus era um pecado. Transgrediu a tradição dos anciãos, era pecado, trazia uma contaminação. Mashiach vem e diz, dentro desse contexto e somente nele: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele é o que contamina. Então, eles ainda ficaram sem entender, conforme está os versos 17 e 18, né? Também vós estáis sem entendimento, Mashiach falou: não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o possa contaminar? Da mesma forma, ele prosseguiu em casa o mesmo ensinamento que ele estava dando de maneira pública. Então, ele coloca que não é possível, por transgressão da tradição dos homens, acontecer uma contaminação espiritual. E aí ele coloca: mas o que sai da boca procede do coração. Aí ele mostra o que realmente contamina. Então ele está falando que comer sem lavar as mãos entraria na boca, descia para o ventre e seria lançado fora. Não traria prejuízo nenhum comer sem lavar as mãos. Não traria prejuízo espiritual nenhum. Assim também vós estáis sem entendimento, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? Então, a mesma coisa. Não é possível eu pegar esse versículo 19 aqui e dizer que ele trata das regras alimentares de Levítico 11 e Deuteronômio 14, por dois motivos. O primeiro deles já foi citado aqui e eu volto a repetir: ficando puras todas as comidas, ou ficando puro todos os alimentos, que algumas traduções trazem dessa forma, mas seja alimentos ou seja comidas, o vocábulo grego encontrado nessa passagem é broma. Broma se refere a alimentos de uma forma geral. Isso está no dicionário Vine do Novo Testamento. Quando o Novo Testamento quer se referir à carne de animais, ele usa o vocábulo creias. Pode ser verificado através de uma passagem bíblica de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 13, capítulo 8, verso 13. Então, esse é um motivo. O segundo motivo, todo o contexto. Não é possível, ele não tratou de regras alimentares até agora. Então não é possível pegar o versículo 19 e dizer que ele está tratando de regras alimentares, quando todo o contexto está dizendo para a gente que a discussão girou em torno de tradição dos homens versus mandamentos de Deus. Hipocrisia por parte dos fariseus, conforme ele faz memória do relato do profeta Isaías, versus a sinceridade que todos deveriam ter, ou todos devemos ter, né? Então ele coloca aqui, ó: o que sai do homem é o que contamina, porque ele procede do coração. Ele estava dando um ensinamento que o que contamina espiritualmente são as coisas que procedem do coração. Ele coloca: olha, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, homicídios, furtos, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba e loucura.
Todos esses males procedem de dentro do coração e contaminam o homem. Então ele estava dizendo que para evitar a contaminação espiritual que tantos fariseus diziam ter preocupação, o homem precisa ter bons sentimentos e bons pensamentos. É isso que ele está dizendo aqui. E não acerca de pode comer isso ou aquilo. Não trata do que se pode ou não comer. É interessante como os relatos se repetem, e a gente vem lendo paralelamente os dois, ele também repete esse ensinamento. Não compreendeis que entra na boca, desce para o ventre, é lançado fora? O que sai da boca procede do coração e é o que contamina o homem. Aí ele coloca, da mesma forma que está em Marcos. Porque do coração procedem maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, falso testemunho e blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Consegue perceber claramente do que se tratou toda a passagem bíblica? Então eu vejo muitos irmãos de outras denominações usando principalmente a passagem de Marcos, por causa do verso 19 aqui, ficando puras todas as comidas. Eu vejo muitos irmãos de outras denominações usando esses textos aqui para falar contra a abstinência de alimentos, para dizer que ela já não está mais em vigor. Porém, a passagem claramente mostra que todo o relato gira em torno da tradição dos anciãos, tradição dos homens, mandamento dos homens, versus os mandamentos de Deus. E Mateus 15 faz o fechamento aqui perfeito. São estas coisas que contaminam o homem, esses maus pensamentos que já foi lido aqui. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. É isso que ele está falando. A passagem toda gira em torno disso. Então vamos lá, resumindo para a gente fechar a explicação. A discussão toda começa quando escribas e fariseus se aproximam dos discípulos e os repreendem. Como eles os repreendem? Eles perguntam: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Qual era a tradição dos antigos? Eles não comiam sem lavar muitas vezes as mãos. Verso 3. Verso 4. Quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas receberam para observar. Qual era o entendimento dos fariseus? Que os discípulos, por terem comido o pão sem lavar as mãos, eles estavam contaminados espiritualmente, porque para eles isso era pecado, era uma transgressão. Machia vem explicando que eles não podem fazer isso, transformar os mandamentos de homens maior do que os mandamentos de Deus. Por que nós podemos afirmar isso? Porque ele devolve com a pergunta. O mesmo relato de Mateus 15 diz: porque transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? E aí ele explica no que os fariseus estavam transgredindo o mandamento de Deus. O mandamento de Deus, ele deu um exemplo aqui. O mandamento de Deus diz: honra teu pai e tua mãe. Mas os fariseus, pela tradição, pelo mandamento do homem, estavam dizendo que o filho que fosse dedicado ao templo, a servir no templo, estava desobrigado a honrar pai e mãe. Consegue perceber qual é o relato, qual é a discussão? Então veja, nem de longe está se discutindo Levítico 11 ou Deuteronômio 14. O relato segue, eles diz que está ensinando doutrina que são mandamentos de homens, né? Não precisa a gente ler tudo de novo, eu só quero finalizar. E aí, no que é utilizado ficando pura todas as comidas, que é o verso 19, e o 15, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, esses dois versículos foram citados dentro desse contexto, meus irmãos. Quando os fariseus imaginam que está havendo contaminação espiritual por eles terem comido sem lavar as mãos, vem Yehoshua e diz para eles: não, você não sabe que você vai comer, isso vai descer para o teu ventre e isso vai ser lançado fora? Você tem que se preocupar com o que sai de dentro do coração. Isso sim é o que contamina. E aí ele considerou pura todas as comidas. Quais? As de Levítico 11? Não, está muito longe disso. Ele considerou pura todas as comidas que os discípulos haviam comido sem ter lavado as mãos. Ele está dizendo que não há contaminação espiritual coisíssima nenhuma. E a discussão gira somente em torno disso. Para fechar, ele diz: são essas coisas que contaminam o homem, os maus desígnios do coração. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem.
Eu espero que tenha ficado claro para você. É um texto simples de entender quando você vai lendo pausadamente. Espero que o Eterno te abençoe ricamente e você possa ter chegado a uma plena compreensão. Até mais.